Parabéns! Você chegou ao 142º dia. Esdras 7. Depois dessas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, vivia Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadoque, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buqui, filho de Abisua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho do sumo sacerdote Arão. Este Esdras veio da Babilônia. Ele era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés dada pelo Senhor, o Deus de Israel. O rei lhe concederá tudo o que ele tinha pedido, pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Alguns dos israelitas, inclusive sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e servidores do templo, também foram para Jerusalém no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano desse reinado. No dia 1º do 1º mês ele saiu da Babilônia, e chegou a Jerusalém no 1º dia do 5º mês, porquanto a boa mão de seu Deus estava sobre ele. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Temos aqui uma cópia da carta que o rei Artaxerxes entregou ao sacerdote e escriba Esdras, conhecedor dos mandamentos e decretos do Senhor para Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, paz e prosperidade. Estou decretando que qualquer israelita em meu reino, inclusive sacerdotes e levitas, que desejar ir a Jerusalém com você, poderá fazê-lo. Você está sendo enviado pelo rei e por seus 7 conselheiros para fazer uma investigação em Judá e em Jerusalém com respeito à lei do seu Deus, que está nas suas mãos. Além disso, você levará a prata e o ouro que o rei e seus conselheiros voluntariamente ofereceram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Juntamente com toda a prata e ouro que você receber da província da Babilônia, bem como as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes para o templo do Deus deles em Jerusalém. Com esse dinheiro compre novilhos, carneiros e cordeiros, como também o que for necessário para as suas ofertas de cereal e de bebida, e sacrifique-os no altar do templo do seu Deus em Jerusalém. Você e seus irmãos poderão fazer o que acharem melhor com o restante da prata e do ouro, de acordo com a vontade do seu Deus. Entregue ao Deus de Jerusalém todos os utensílios que foram confiados a você para o culto no templo de seu Deus. E todas as demais despesas necessárias com relação ao templo de seu Deus serão pagas pelo tesouro real. Agora eu, o rei Artaxerxes, ordeno a todos os tesoureiros do território a oeste do Eufrates que forneçam tudo que o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, solicitar a vocês. Até 3,5 toneladas de prata, 100 tonéis de trigo, 10 barris de vinho, 10 barris de azeite de oliva, e sal à vontade. Tudo que o Deus dos céus tenha prescrito, que se faça com presteza para o templo do Deus dos céus, para que a sua ira não venha contra o império do rei e dos seus descendentes. Saibam também que vocês não têm autoridade para exigir impostos, tributos ou taxas de nenhum sacerdote, levita, cantor, porteiro, servidor do templo e de todos quantos trabalham neste templo de Deus. E você, Esdras, com a sabedoria que o seu Deus lhe deu, nomeie magistrados e juízes para ministrarem justiça a todo o povo do território a oeste do Eufrates, a todos os que conhecem as leis do seu Deus. E aos que não as conhecem, você deverá ensiná-las. Aquele que não obedecer à lei do Deus de vocês e à lei do rei seja punido com a morte, ou com o exílio, ou com o confisco de bens ou com a prisão. Bendito seja o Senhor, o Deus de nossos antepassados, que pôs no coração do rei o propósito de honrar desta maneira o templo do Senhor em Jerusalém. E que, por sua bondade, levou o rei, os seus conselheiros e todos os seus altos oficiais. Como a mão do Senhor meu Deus esteve sobre mim, tomei coragem e reuni alguns líderes de Israel para me acompanharem. Esdras 8. Estes são os chefes de suas famílias e dos que com eles foram registrados, os quais saíram comigo da Babilônia durante o reinado do rei Artaxerxes. Dos descendentes de Finéias, Gerson; dos descendentes de Itamar, Daniel; dos descendentes de Davi, Atuz; dos descendentes de Secanias; dos descendentes de Paróis, Zacarias, sendo registrados com eles 150 homens.
Dos descendentes de Paate-Moabe, Elioenai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens. Dos descendentes de Zatu, Secanias, filho de Jaziel, e com ele 300 homens. Dos descendentes de Adim, Ebed, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. Dos descendentes de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens. Dos descendentes de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. Dos descendentes de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. Dos descendentes de Bani, Selomite, filho de Josifias, e com ele 160 homens. Dos descendentes de Bebai, Zacarias, filho de Bebai, e com ele 28 homens. Dos descendentes de Asgade, Joanã, filho de Acatã, e com ele 110 homens. Dos descendentes de Adonicão, os últimos que chegaram, Elifelete, Jeiel e Semaías, e com ele 60 homens. Dos descendentes de Bigvai, Utai e Zabude, e com ele 70 homens. Eu os reuni junto ao canal que corre para Ava, e acampamos ali por 3 dias. Quando passei em revista o povo e os sacerdotes, não encontrei nenhum levita. Por isso convoquei Eliezer, Ariel, Semaías, Elnatã, Jaaribe, Elnatã, Natã, Zacarias e Mesulão, que eram líderes, e Joiaribe e Natã, que eram homens sábios. E eu os enviei a Ido, o líder de Casifia. Eu lhes falei o que deveriam dizer a Ido e aos parentes dele, os servidores do templo, em Casifia, para que nos trouxessem servidores para o templo de nosso Deus. Como a bondosa mão de Deus estava sobre nós, eles nos trouxeram Serebias, homem capaz, dentre os descendentes de Mali, filho de Levi, neto de Israel, e os filhos e irmãos de Serebias, 18 homens. E também Asabias, acompanhado de Jesaías, dentre os descendentes de Merari, e seus irmãos e filhos, 20 homens. Eles trouxeram ainda 220 dos servidores do templo, um grupo que Davi e os seus oficiais tinham formado para ajudar os levitas. Todos eles tinham seus nomes registrados. Ali, junto ao canal de Aava, proclamei um jejum, a fim de que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos, com todos os nossos bens. Tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para nos protegerem dos inimigos na estrada, pois tínhamos dito ao rei, a mão bondosa de nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Por isso jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Depois separei 12 dos principais sacerdotes, a saber, Serebias, Asabias e com eles, 10 dos seus irmãos. E pesei diante deles a oferta de prata e de ouro e os utensílios que o rei, seus conselheiros, seus oficiais e todo Israel ali presente tinham doado para a casa de nosso Deus. Pesei e entreguei-lhes 22 toneladas e 750 quilos de prata, 3 toneladas e meia de utensílios de prata, 3 toneladas e meia de ouro. 20 tigelas de ouro pesando 8 quilos e meio, e 2 utensílios finos de bronze polido, tão valiosos quanto ouro. E eu lhes disse, tanto vocês quanto estes utensílios estão consagrados ao Senhor. A prata e o ouro são uma oferta voluntária ao Senhor, o Deus dos seus antepassados. Guardem-nos bem até que os pesem nas salas do templo do Senhor em Jerusalém diante dos sacerdotes principais, dos levitas e dos chefes das famílias de Israel. Então os sacerdotes e os levitas receberam a prata, o ouro e os utensílios sagrados, depois que tinham sido pesados, para levá-los a Jerusalém, ao templo do nosso Deus. No 12º dia do primeiro mês nós partimos do canal de Aava e fomos para Jerusalém. A mão do nosso Deus esteve sobre nós, e ele nos protegeu do ataque de inimigos e assaltantes pelo caminho. Assim chegamos a Jerusalém, e ficamos descansando 3 dias. No 4º dia, no templo do nosso Deus, pesamos a prata, o ouro e os utensílios sagrados, e os demos a Meremote, filho do sacerdote Urias. Estavam com ele Eleazar, filho de Finéias, e os levitas Josabade, filho de Jesuá, e Noadias, filho de Binui. Tudo foi contado e pesado, e o peso total foi registrado naquela mesma hora. Então os exilados que tinham voltado do cativeiro sacrificaram holocaustos ao Deus de Israel, 12 touros em favor de todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros, e como oferta pelo pecado, 12 bodes.
Tudo isso foi oferecido como um holocausto ao Senhor. Eles também entregaram as ordens do rei aos sátrapas e aos governadores do território a oeste do Eufrates, e eles ajudaram o povo na obra do templo de Deus. Esdras 9. Depois que foram feitas essas coisas, os líderes vieram dizer-me: o povo de Israel, inclusive os sacerdotes e os levitas, não se mantiveram separados dos povos vizinhos e suas práticas repugnantes, como as dos cananeus, dos hititas, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Eles e seus filhos se casaram com mulheres daqueles povos e com eles misturaram a descendência santa. E os líderes e os oficiais estão à frente nessa atitude infiel. Quando ouvi isso, rasguei a minha túnica e o meu manto, arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me sentei estarrecido. Então todos os que tremiam diante das palavras do Deus de Israel reuniram-se ao meu redor por causa da infidelidade dos exilados. E eu fiquei sentado ali, estarrecido, até o sacrifício da tarde. Então, na hora do sacrifício da tarde, eu saí do meu abatimento, com a túnica e o manto rasgados, e caí de joelhos com as mãos estendidas para o Senhor, para o meu Deus. E orei: meu Deus, estou por demais envergonhado e humilhado para levantar o rosto diante de ti, meu Deus, porque os nossos pecados cobrem as nossas cabeças e a nossa culpa sobe até aos céus. Desde os dias dos nossos antepassados até agora, a nossa culpa tem sido grande. Por causa dos nossos pecados, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes temos sido entregues à espada e ao cativeiro, ao despojo e à humilhação nas mãos de reis estrangeiros, como acontece hoje. Mas agora, por um breve momento, o Senhor nosso Deus foi misericordioso, deixando-nos um remanescente e dando-nos um lugar seguro em seu santuário, e dessa maneira o nosso Deus ilumina os nossos olhos e nos dá um pequeno alívio em nossa escravidão. Somos escravos, mas o nosso Deus não nos abandonou na escravidão. Ele tem sido bondoso para conosco diante dos reis da Pérsia, ele nos deu vida nova para reconstruir o templo do nosso Deus e levantar suas ruínas, e nos deu um muro de proteção em Judá e em Jerusalém. Mas agora, ó nosso Deus, o que podemos dizer depois disto? Pois nós abandonamos os mandamentos que nos deste por meio dos teus servos, os profetas, quando disseste: a terra que vocês estão conquistando está contaminada pelas práticas repugnantes de seus povos. Com essas práticas eles encheram de impureza toda essa terra. Por isso, não deem as suas filhas em casamento aos filhos deles, nem aceitem as filhas deles para os filhos de vocês. Nunca procurem o bem-estar e a prosperidade desses povos, para que vocês sejam fortes e desfrutem os bons produtos da terra e a deixem para os seus filhos como herança eterna. Depois de tudo que nos aconteceu por causa de nossas más obras e por causa de nossa grande culpa, apesar de que, ó Deus, tu nos puniste menos do que os nossos pecados mereciam e ainda nos deste um remanescente como este. Como podemos voltar a quebrar os teus mandamentos e a realizar casamentos mistos com esses povos de práticas repugnantes? Como não ficarias irado conosco, não nos destruirias, e não nos deixarias sem remanescente ou sobrevivente algum? Ó Senhor, Deus de Israel, tu és justo. E até hoje nos deixaste sobreviver como um remanescente. Aqui estamos diante de ti com a nossa culpa, embora saibamos que por causa dela nenhum de nós pode permanecer na tua presença. Esdras 10. Enquanto Esdras estava orando e confessando, chorando prostrado diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, reuniram-se em volta dele. Eles também choravam amargamente. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, disse a Esdras: fomos infiéis ao nosso Deus quando nos casamos com mulheres estrangeiras procedentes dos povos vizinhos. Mas, apesar disso, ainda há esperança para Israel. Façamos agora um acordo diante do nosso Deus, e mandemos de volta todas essas mulheres e seus filhos, segundo o conselho do meu Senhor e daqueles que tremem diante dos mandamentos de nosso Deus. Que isso seja feito em conformidade com a lei. Levante-se! Esta questão está em suas mãos, mas nós o apoiaremos. Tenha coragem e mãos à obra. Esdras levantou-se e fez os sacerdotes principais e os levitas e todo Israel jurarem que fariam o que fora sugerido. E eles juraram. Então Esdras retirou-se de diante do templo de Deus e foi para o quarto de Joanã, filho de Eliasibe. Enquanto esteve ali, não comeu nem bebeu nada,
lamentando a infidelidade dos exilados. Fez-se então uma proclamação em todo Judá e em Jerusalém, convocando todos os exilados a se reunirem em Jerusalém. Os líderes e as demais autoridades tinham decidido que aquele que não viesse no prazo de 3 dias perderia todos os seus bens e seria excluído da comunidade dos exilados. No prazo de 3 dias, todos os homens de Judá e de Benjamim tinham se reunido em Jerusalém, e no 20º dia do 9º mês todo o povo estava sentado na praça que ficava diante do templo de Deus. Todos estavam profundamente abatidos por causa do motivo da reunião e também porque chovia muito. Então o sacerdote Esdras levantou-se e disse-lhes: Vocês têm sido infiéis. Vocês se casaram com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora confessem ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, e façam a vontade dele. Separem-se dos povos vizinhos e das suas mulheres estrangeiras. A comunidade toda respondeu em voz alta: Você está certo. Devemos fazer o que você diz. Mas há muita gente aqui, e esta é a estação das chuvas, por isso não podemos ficar do lado de fora. Além disso, essa questão não pode ser resolvida em um dia ou 2, porquanto foram muitos os que assim pecaram. Que os nossos líderes decidam por toda a Assembleia. Então que cada um de nossas cidades que se casou com mulher estrangeira venha numa data marcada, acompanhado dos líderes e juízes de cada cidade, para que se afaste de nós o furor da ira de nosso Deus por causa deste pecado. Somente Jonatas, filho de Azael, e Jazeías, filho de Tikvá, apoiados por Mesulão e o levita Sabetai, discordaram. E assim os exilados fizeram conforme proposto. O sacerdote Esdras escolheu chefes de famílias, um de cada grupo de famílias, todos eles chamados por nome. E no dia 1º do 10º mês eles se assentaram para investigar cada caso. No dia 1º do 1º mês terminaram de investigar todos os casos de casamento com mulheres estrangeiras. Entre os descendentes dos sacerdotes, estes foram os que se casaram com mulheres estrangeiras, dentre os descendentes de Jesuá, filho de Josadaque, e seus irmãos Maséias, Eliezer, Jaribe e Gedalias. Todos eles apertaram as mãos em sinal de garantia que iam despedir suas mulheres, e cada um apresentou um carneiro do rebanho como oferta por sua culpa. Dentre os descendentes de Imir, Anani e Zebadias. Dentre os descendentes de Arim, Maséias, Elias, Semaías, Jeiel e Uzias. Dentre os descendentes de Pazur, Elioenai, Maazéias, Ismael, Natanael, Josabade e Eleasa. Dentre os levitas, Josabade, Simei, Quelaías, também chamado Quelita, Petaías, Judá e Eliezer. Dentre os cantores, Eliasibe. Dentre os porteiros, Salum, Telém e Uri. E dentre os outros israelitas, dentre os descendentes de Paróis, Ramias, Gesias, Malquias, Miamim, Eleazar, Malquias e Benaia. Dentre os descendentes de Elão, Matanias, Zacarias, Jeiel, Abdi, Jeremote e Elias. Dentre os descendentes de Zatu, Elioenai, Eliasibe, Matanias, Jeremote, Abade e Aziza. Dentre os descendentes de Bebai, Joanã, Ananias, Zabai e Atlai. Dentre os descendentes de Bani, Mesulão, Maluque, Adaías, Jazube, Siel e Jeremote. Dentre os descendentes de Paate-Moabe, Adna, Quelau, Benaia, Maazéias, Matanias, Bizalel, Binu e Manassés. Dentre os descendentes de Arim, Eliezer, Isias, Malquias, Semaías, Simeão. Benjamim, Maluque e Semarias. Dentre os descendentes de Azum, Matenai, Matatá, Zabade, Elifelete, Jeremai, Manassés e Simei. Dentre os descendentes de Banim, Maadai, Anrão, Uel, Benaia, Bedias, Queluí, Vanias, Meremote, Eliasibe, Matanias, Matenai e Jazai. Dentre os descendentes de Binui, Simei, Selemias, Natã, Adaías, Macnadbai, Sazai, Sarai, Azareel, Selemias, Semarias, Salum, Amarias e José. Dentre os descendentes de Nebo, Jeiel, Matitias, Zabade, Zebina, Jadai, Joel e Benaia. Todos esses tinham se casado com mulheres estrangeiras, e alguns deles tiveram filhos dessas mulheres. Parabéns! Você concluiu mais um dia.
Fique atento para o próximo. Você pode divulgar a palavra de Deus compartilhando esse vídeo. Peço também para você curtir, para você não custa nada, para nós é muito importante. Convide outros a se inscreverem no canal. Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo, muitos precisam ouvir a palavra de Deus. Você está conseguindo acompanhar o ano bíblico? Se está, coloque nos comentários, eu estou conseguindo. Seu comentário pode incentivar os outros. Adquira já o livro Não Tenha Medo de Pregar. O que te impede de pregar? Talvez você pense que seja necessário ser um pastor ou ter um curso de teologia para pregar. Talvez tenha medo de falar em público ou se preocupe com o que as pessoas vão pensar. É normal ter esses sentimentos, mas eles não podem te impedir de cumprir o chamado que Deus tem para você. Este livro foi escrito para te ajudar a vencer esses desafios e descobrir o potencial que existe em você. Com dedicação e fé em Deus, você pode superar qualquer obstáculo e se tornar um bom pregador. Neste livro, abordaremos tudo o que é necessário para que você seja um bom pregador. Vou deixar na descrição do vídeo os links para você poder adquirir o livro.